Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês, aqui é o professor Matheus e hoje nós estamos em mais um encontro aqui de arte que nós falaremos hoje sobre círculo cromático ou palheta cromática ou tudo a ver com cromático. Na verdade o nome círculo cromático só tem a ver com a forma mesmo, porque poderia ser triângulo cromático, quadrado cromático, círculo cromático ou a palheta cromática. Nós hoje faremos juntos o processo de mistura de cores primárias, que vão se transformar nas secundárias, nas terciárias, e a gente vai fazer o círculo cromático. Mas calma que eu já vou explicar para vocês o que é esse círculo. O círculo cromático, ele é uma forma de nós colocarmos todas as cores que nós conseguimos enxergar, né, de uma forma resumida, dentro do mesmo ambiente, para que a gente veja quais são as cores que combinam, que não combinam, as que são irmãs, as que ficam próximas quando a gente faz aquela composição da cor do vermelho, que vai para o vinho, que vai para o marrom, que vai para o preto, que vai para o cinza, dessas cores que vão se complementando. Então, dentro dessa palheta, existe uma ordem que ela vai ser feita. Então, eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção nesse círculo que eu vou mostrar aqui do lado, porque nós vamos fazer isso com tinta. Primeiramente, no nosso círculo cromático, as três cores presentes, elas são as cores primárias, que são o vermelho ou o magenta, dependendo de onde você fizer, tá? Alguns lugares falam magenta. Mas o vermelho, o azul e o amarelo. Essas três cores, elas são as cores primárias. Por que primárias? Porque através das misturas dessas três cores, nós formamos todas as cores que existem, inclusive o preto e o branco. A partir das cores primárias, nós temos as cores secundárias, que são as cores que nascem quando nós misturamos essas cores. Por exemplo, quando eu misturo o azul com o vermelho, que são duas cores primárias, me nasce o roxo. Quando eu misturo o vermelho e o amarelo, que são outras duas cores primárias, eu tenho o laranja. E quando eu misturo o amarelo e o azul, que são duas cores primárias, me nasce o verde. Então o verde, o laranja e o roxo são as três cores terciárias, as secundárias. E aí nós temos as 6 cores, né? Depois dessas 6 cores, se nós misturarmos ali uma com uma, vão nascer mais 6 cores, que são as cores terciárias. Então, quando nós vamos fazer um círculo cromático, ela está presente as cores primárias, as secundárias e as terciárias no mesmo círculo, que é esse círculo que você está enxergando aqui do lado. Então, esse vai ser o processo de misturas que nós vamos fazer. A partir daí, nós vamos usar as cores pretas e brancas, né, a cor preta e branca, para deixar esse rosa um ou dois tons mais escuros, ou dois tons mais claros. Então, o que você vai fazer? Vamos supor que você pintou uma área de... pegar uma cor aqui de verde. Aí tem esse verde com a tinta que você passou. Esse verde, se você colocar um pouquinho de branco, ele vai ficar um tom mais claro. Se você colocar mais branco, ele vai ficar 2 tons mais claros. Mesma coisa se eu pegar esse verde e colocar uma gotinha de preto, ele vai ficar um tom mais escuro. Se eu colocar uma quantidade maior de preto, ele vai ficar um tom mais escuro. Então, além de nós fazermos essas 12 cores, nós vamos colocar um pouquinho de preto em cada uma delas para escurecer e de branco para clarear, para termos aí nosso círculo cromático, a nossa palheta cromática. Ela é um pouco trabalhosa, mas ela é muito boa para você abrir os seus olhos e a sua cabeça, para você ter uma compreensão e uma noção muito maior sobre a variedade de cores que existem, que podem ser feitas e que podem ser misturadas. Que, por exemplo, azul é um tom, mas existem azul esmeralda, azul celeste, azul turquesa, anil e tantos outros azuis que, dependendo do tom que você coloca nesse azul, você pode deixá-lo mais esverdeado, mais azulado, ou ele pode partir mais para um roxo, ele pode partir mais para um rosa, partir mais para um preto, mas não deixa de ser o azul. Então esse é um dos objetivos da nossa aula de hoje, tudo bem? Então você vai precisar, para a aula de hoje, um papel com uma gramatura mais grossa. O que é gramatura? Gramatura é a grossura. Por exemplo, a folha sulfite, ela tem uma finura, ela é muito fina.
Então ela chupa mais a tinta. Então ela amassa muito, ela enverga, ela fica feia, ela não absorve muito a cor, porque a folha sulfite ela tem uma gramatura muito fina, então ela chupa muito a tinta. Então você vai precisar de uma folha com uma gramatura mais grossa. Se você não tiver, você pode colar umas 3, 4 sulfites, assim, uma seguida da outra, que vai ajudar a manter a tinta no papel. Então você vai precisar de folha sulfite, pincel e as 5 cores, as 3 primárias, né? Azul, amarelo e vermelho, o magenta, a preta e a branca, e pincel e o papel que eu disse. A partir daí, a gente se encontra agora na próxima parte, que é que a gente vai fabricar essas tintas, tá bom? Nos encontramos então daqui a pouco. Vamos lá, pessoal. Para a gente começar, nós vamos precisar de uma folha sulfite. Eu peguei uma folha que eu colei umas 3 juntas para que elas ficassem um pouco mais grossa e a tinta não chupasse tanto, a folha não chupasse tanto a tinta. Aqui estão as nossas 5 tintas: preto, branco, amarelo, vermelho e azul, pode ser o magenta, e uma forma de gelo. Por que uma forma de gelo? Porque aqui vai ser um lugar legal para a gente depositar as tintas, tá? E como ela é guache, você pode lavar depois, não tem problema algum. Você vai pegar a sua folha e vai fazer 4 riscos até o final. 1, 2, 3, 4. E aí você vai ficar com 5 vãos entre elas. E depois você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 riscas assim, para que ele tenha 12 espaços. Então vai ter 12, 12, 12, 12, 12. Aqui vai dar 50, 2, 4, 6, 8, 10. 60 cores nós iremos fazer através somente dessas 5. Vocês duvidam? Agora eu vou passar uma canetinha aqui, só para ficar com uma visualização melhor. E aí a gente vai começar o grande momento, que é o momento das misturas, tá bom? Vou fazer aqui rapidão. Show! Vai ficar mais ou menos assim. 4 linhas e 11 linhas, tá? Puxando desse lado. Aqui dentro, você vai fazer uma sequência de numerações comigo. Faz exatamente o que eu estou falando aqui, porque vai fazer sentido daqui a pouco, tá? Você vai fazer 1, 3, 2, 3, 1. E aí você vai seguir essa mesma sequência. 3, 2, 3, 1. 3, 2, 3. Por quê? Porque aonde está 1, você vai colocar as cores primárias. Aonde está 2, as secundárias, e aonde está 3, as terciárias, conforme eu expliquei. Então, vocês vão preencher, eu vou ir cortando para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou preencher essas 3 nas cores primárias. Bom, pessoal, se vocês puderam perceber, eu coloquei aqui no número 1 as 3 cores primárias, que é o azul, o amarelo e o vermelho. Aqui no 2, eu vou colocar a mistura do azul com o amarelo aqui. Nesse 2, eu vou colocar a mistura do amarelo com o vermelho aqui. E nesse 2, eu vou colocar a mistura do vermelho com o azul aqui. Vamos fazer agora aqui. Esse aqui eu vou mostrar para vocês, só para vocês perceberem como é que vai ficar. Vou jogar esse aqui primeiro, que é um pouquinho do amarelo. E vocês, obviamente, já sabem que cor vai dar. Mas é só para vocês agora começarem a vivenciar essa mistura do amarelo com o azul, que vai dar esse tom de verde. Uma dica: mantenha um copo de água próximo para vocês limparem o pincel, tá? Quanto mais azul vocês colocarem, mais escurão vai ficar esse verde. Então aqui deixei esse verde, ó, esse verde que ficou. Jogo esse verde aqui para vocês. Deixa eu lavar o pincel. E aí vocês vão misturar o amarelo agora com o vermelho no número 2. Mesmo esquema. Jogo aqui o amarelo. Ponho aqui uma gotinha de vermelho. E vamos ver que cor que vai sair. E aí me sai
um laranja. Olha que cor bacana, cor bonita. Eu adoro essa cor laranja, é uma das minhas cores favoritas. E aí me saiu laranja. E aí você vai misturar o vermelho com o azul. Deixa eu limpar novamente o pincel com água. Eu uso até um paninho velho para eu limpar direito. E aqui a mesma coisa no 2. Coloco aqui um pouco do vermelho e jogo um pouquinho de azul. E aí vamos ver que cor que vai dar. Como vocês sabiam, é o roxo. E aí nós temos aqui nessa mesma paleta as cores primárias e as cores secundárias. E agora que vem o desafio, que é misturar as terciárias. O azul com o verde, o amarelo com o verde, o laranja com o amarelo, o vermelho com o laranja, o roxo com o vermelho e o azul com o roxo aqui. Eu vou mostrar ele já pronto para vocês verem como é que vai ficar, tá bom? Pessoal, um conselho para vocês, prepare as tintas já nos potinhos porque vocês vão usar muito, tá? Então eu preparei o verde aqui, o laranja e o roxo, que são já as misturas que a gente vai usar. Então agora nós vamos fazer essas misturas aqui, que eu vou jogar. Vou já pegar aqui um pouco do laranja, que a gente vai misturar ele aqui. Um pouco desse outro laranja que a gente vai misturar com o verde. Já tô pegando aqui porque vai ser uma zona, você vai ver, ó. O roxo, vou pegar um pouco desse roxo e colocar aqui. E um pouco desse roxo para colocar aqui. Depois, porque a gente vai fazer as misturas, só para ficar mais rápido. Um pouco desse verde eu vou colocar aqui. E um pouco desse verde que eu vou colocar aqui. Aí nós vamos fazer o mesmo esquema agora com essas cores para poder misturá-las, que aí vão dar as cores terciárias. Vou pegar agora aqui um pouco desse amarelo e colocar aqui. E um pouco desse amarelo e colocar aqui pra gente fazer as misturas. Olha só que negócio que vai dar isso aqui, gente. Só limpar aqui esse pincel que eu já fiz cagada. Vamos pra próxima. Pego esse vermelho, vou jogar um pouco desse vermelho aqui. E um pouco desse vermelho aqui. E a mesma coisa eu farei com o azul. Limpando o pincel de novo. E vou pôr um pouco desse azul aqui. E um pouco desse azul aqui. Aí agora nós vamos misturar todas elas para fazer as cores terciárias. Então, ó, já venho aqui. Vai dar um outro tom de azul parecido com esse verde. Ó. Aqui eu vou colocar esse amarelo com esse verde, ó. Vai dar um outro tom de amarelo com verde. Você vê que vai dar um amarelo mais claro. Aliás, um verde mais claro. Mesmo esquema. O laranja com esse amarelo. Ele vai dar um outro tom de laranja. Mesmo esquema, o vermelho com o laranja. Vai dar um tom mais rosado. Rosado não, né? Mais avermelhado parece, ó. Muito parecido. Limpo de novo. E vou agora pro roxo com um pouco do vermelho. Olha só que legal as cores que estão saindo. E por último, o roxo com o azul. Ele vai sair com um roxaço, assim, bem quase azul escuro. Olha só que bonito esse tom de roxo.
Vou até colocar aqui a luz para que vocês vejam melhor, ó. Deixa eu tentar encaixar minha luz aqui. Olha que diferente que vai ficar. Então aqui nós temos as nossas cores, ó, já prontas, só para vocês verem, ó, que bonito que fica. Beleza, comecei a fazer as misturas. Então aqui nós temos as cores primárias, secundárias e terciárias. Eu vou pegar esse verde, vamos só para vocês terem uma ideia. Vou pegar o verde, lembra que esse verde tá aqui, ó, e vou colocar, ó, uma pincelada desse verde aqui, uma outra pincelada desse verde aqui, uma pincelada desse verde aqui e uma outra pincelada desse verde aqui. Por quê, Porque agora nós vamos estudar os tons desse mesmo verde. Olha só que bacana. Agora eu vou usar os brancos e os pretos. Nesse aqui, nesse primeiro quadrado de baixo, eu vou colocar a mesma quantidade de branco. Só que nesse eu vou colocar 2 vezes mais branco. E vamos agora fazer a mistura para sentir, ó. Ó, esse verde com 2 vezes mais branco. Deixa eu limpar. Olha esse verde na mesma quantidade de branco. Como tá mais claro que esse, mas mais escuro que esse. E aqui nós vamos colocar o preto. Esse aqui com uma gotinha de preto, porque o preto é muito forte, tá, gente? E esse aqui com uma quantidade bem maior de preto. Olha só o que vai transformar esse verde. Olha que diferente. E se eu colocar aqui agora com bem mais preto, e o verde, dá quase um petróleo isso aqui. Aquele verde musgo de exército. Olha que outro verde que nós temos. E nesse mesmo esquema nós faremos com todas as cores. Então eu vou dar pausa, vou mostrar alguns resultados e vou mostrando os outros, tá bom? Vamos lá, pessoal. Aí agora eu vou mostrar para vocês o resultado final. Esse saiu o resultado final. Vou até tirar aqui para que vocês percebam. Olha só a grandeza desse trabalho. Eu peguei aqui o azul. Deixa eu colocar bastante luz aqui para que vocês vejam bem. Aqui é um azul com uma gota de branco, com 2 gotas de branco. O azul com um punhadinho de preto e com 2 punhadinhos de preto. E aqui nós vemos as cores primárias, ó, o amarelo, com uma gota de branco, 2 gotas de branco. Uma de preto, 2 de pretos. Olha o vermelho, com uma gota de branco, sai esse rosinha. Olha, 2 gotas de branco, esse salmão. Uma de preto e 2 de preto. Agora, olha a escala que ele vai fazendo. E aqui a escala que ele vai fazendo de todas as cores. Então, todas essas misturas que vocês fizeram, vocês colocarão uma gota de branco, 2 gotas de branco, uma gota de preto e 2 gotas de preto. E através daquelas cores, vocês fizeram toda essa palheta. Então, as cores primárias se misturam, fazem as secundárias, se misturam, fazem as terciárias. E depois que vocês tiverem toda essa palheta de cores separadas nos potinhos, aí vocês vão colocar nesse azul, exemplo, né, o verde, uma gota de branco, 2 gotas de branco, uma gota de preto e 2 de preto. E aí esse é o trabalho, a atividade que vocês fazem. Ela é uma atividade bem trabalhosa, mas ela tem um efeito de cores para vocês perceberem através das cores primárias e só com preto e com branco o que a gente consegue fazer. Então, por exemplo, laranja aqui, ó, com uma gota de branco, 2 gotas de branco. O mesmo laranja, com uma gota de branco e 2. Por isso que o conselho é, guardem, façam as tintas, as cores aqui e guardem aqui a amostra dela, porque vocês vão ter que alterar a cor com o branco e com o preto. Isso aqui é uma demonstração rápida de quantas cores nós temos. Por exemplo,
de um amarelo com o verde, eu posso tonalizar e colocar muito amarelo e pouco verde e fazer vários tons de verde. Então, isso aqui é para mostrar para vocês a infinidade de cores que nós conseguimos fazer através de puras misturas. Então esse é o desafio que vai ser lançado para vocês, tá bom? Boa sorte e nos vemos na